Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício, você está no Entre Destinos Histórias e hoje a gente está aqui com o nosso companheiro Dom Pedro II, na frente da casa de veraneio dele aqui, o nosso atual Museu Imperial, para contar um pouco da história da vida dele, contar algumas curiosidades desse importante personagem que o Brasil teve e do maior mandatário, né, que por mais anos comandou esse país em toda a história. Bora lá? A vida do Dom Pedro II sempre foi marcada por acontecimentos bastante importantes, desde a sua infância. Com pouco mais de um ano, ele perdeu sua mãe, a Leopoldina. E chegando ali aos 5 anos, ele veio a perder também a figura paterna, já que o Dom Pedro I abdicou do trono e, sem dizer adeus para ele, sem se despedir, retornou a Portugal. E eles nunca mais vieram a se ver novamente, apenas trocaram algumas cartas até a morte do Dom Pedro I. Desde pequeno, então, o Dom Pedro II ele já ficou marcado ou carregou sobre as suas costas uma responsabilidade muito importante. Porque pense, quando o Dom Pedro I abdicou em favor do Dom Pedro II, ele já deixou claro que a intenção era que Dom Pedro II fosse o novo imperador ali do Brasil quando atingisse a maioridade. Porém, ele tinha apenas 5 anos nessa data. Os próximos anos seriam de muita pressão e também de muita iniciativa ali das pessoas que o envolviam para prepará-lo para esse cargo. Dizia-se então que ele estudava, tinha uma rotina ali de estudos muito extenuante, desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, aprendendo diversos idiomas, francês, português, inglês, até mesmo o Guarani. E essa preparação foi fazendo com que o Dom Pedro fosse perdendo ali a sua infância. Não se tem muitos registros e relatos até de que ele tenha convivido com outras crianças nessa época, uma vez que as suas irmãs também ficaram aqui no Brasil, mas não tinham muito contato com ele, e os outros 2 irmãos que ele tinha, mais velhos, faleceram ainda muito jovens. Então o cargo ali, o trono acabou caindo no colo dele, por mais que ele não fosse o primogênito, e ele era muito novo quando essa passagem de cargo aconteceu. É claro que ele não ia assumir nesse período, então o Brasil ali passou por um período regencial de aproximadamente 9 anos, e foram diversas regências, né? Regência una, regência trina, regência provisória, regência permanente, e uma coisa que permeou todos esses períodos regenciais foram as crises e as revoltas que começaram a eclodir aí no interior do Brasil, seja no Nordeste, no Norte e no Sul. A gente tem alguns exemplos delas, como a Cabanagem, a Sabinada, até mesmo a Revolução Farroupilha, e essas revoluções elas estavam cada vez mais difíceis de serem contidas. Por que estava difícil de conter essas revoluções? Exatamente pelo fato de que não havia uma figura central que comandasse o Brasil. O Dom Pedro II era muito jovem ainda e para assumir esse trono, e a regência não estava dando conta aí de unificar o país, de deixar o país coeso e uno. Assim surgiu a ideia de que Dom Pedro assumisse antes mesmo dos 18 anos, formando-se ali toda uma estratégia para que se consolidasse ali quando ele fez 14 anos o golpe da maioridade. Mesmo assim, o Dom Pedro II ainda era muito jovem, né? Se você for perceber, ele tinha apenas 14 anos na época. Então, uma das primeiras providências das pessoas que o cercavam ali, a sua dama, o mordomo aqui do Império, foi de procurar ali uma esposa para que ele amadurecesse cada vez mais. Só que a fama de mulherengo do pai dele, do Dom Pedro I, que fez com que, inclusive, surgissem boatos que a Leopoldina teria morrido de depressão por causa desses casos extraconjugais que ele tinha, pesou contra o Dom Pedro II.
E os demais governantes aí, as pessoas da nobreza, do resto do mundo, não estavam muito confiantes em ceder suas filhas, né, em arrumar casamentos com o herdeiro de alguém mulherengo a esse ponto, né? Então, depois de diversas tentativas e tratativas, ele acabou casando-se por procuração com a Teresa Cristina. A Teresa Cristina, ela veio a conhecer o Dom Pedro II somente depois do casamento. Isso porque o Dom Pedro ele recebeu aqui um retrato dela, e esse retrato diz que estava muito bem pintado, ela era muito bonita no retrato, e ele se apaixonou ali por ela no retrato e aceitou o casamento. Esse casamento foi realizado por procuração e formalizado na própria Europa. Posteriormente, a Teresa Cristina chegou ao Brasil. Ela tinha ali seus 21 anos, 22 anos, e o Dom Pedro seus 17. E quando ela chegou aqui foi uma decepção para ele, porque ela não tinha muito a ver com o retrato, digamos assim, né? Mesmo que ela não fosse aquela pessoa do retrato, né, aquela princesa do retrato, o Dom Pedro II ele teve uma relação conjugal com ela que no início gerou filhos e depois se tornou muito mais uma grande amizade, assim, algo que eles compartilhavam, porém não tinham aquele sentimento de amor. Disse que o Dom Pedro, inclusive há até mesmo cartas que ele escrevia, que ele tinha sim algumas amantes, mas ele era muito mais reservado que o Dom Pedro I, não nada de mansão para Marquesa de Santos em frente ao palácio, nada nesse sentido. E isso fez com que eles guardassem realmente até o final da vida esse casamento. Tanto é que ela veio morrer ali apenas 2 anos antes do que ele, e já depois da expulsão aqui da família real aqui do Brasil e o exílio deles na Europa. E sim, eles tiveram filhos, né? Talvez o filho mais conhecido seja uma filha, né? A princesa Isabel, e inclusive assinou a Lei Áurea, etc. Mas eles tiveram filhos homens também. O primeiro filho deles, inclusive, foi um homem, que foi o Afonsinho. Só que o Afonsinho morreu ali com aproximadamente 2 anos de idade. O que já fez o Dom Pedro ficar meio, assim, desconfiado, achando que tinha algo de errado com a família dele. Haja vista que os primogênitos ali dos seus pais, que seriam seus irmãos mais velhos, também faleceram bem jovens. E depois do Afonsinho, eles tiveram a Isabel, tiveram a Leopoldina, e quando vieram a ter o Pedro Afonso, esse também faleceu. E por causa desse falecimento, o Dom Pedro II ele caiu ali num desgosto muito profundo, numa tristeza muito profunda. E disse que ele nunca mais, a partir desse momento, veio a ter relações ali conjugais com a Teresa Cristina, mantendo sim aquela relação ali de cumplicidade, de amizade que eu falei anteriormente, mas sem essa parte conjugal. Tá, Maurício, mas isso era um problema? Não necessariamente. Claro que havia já rainhas mulheres, a princesa Isabel já estava vingando, né? Provavelmente ela não iria morrer criança, mas o Dom Pedro ali, ele percebeu, né? E esse foi um elo que começou a enfraquecer a monarquia, que o fato ali de não ter um filho homem iria começar a minar ali o reinado em um dos seus aspectos. Então, lembra que eu falei para vocês sobre o fato de Dom Pedro ter sido desde jovem educado para ser imperador, com várias horas de estudo? Essa parte da vida dele ficou marcante para a personalidade dele e fez com que ele, depois de adulto, fosse realmente uma pessoa muito culta, que tivesse ali uma biblioteca muito vasta. Disse que ele tinha aproximadamente 60 mil livros e uma curiosidade muito grande por inovações, por ciência, por literatura e por história. Foi no período do reinado do Dom Pedro II que boa parte do acervo do Museu Nacional Brasileiro, esse mesmo que pegou fogo recentemente, se formou, porque em suas expedições ele sempre trazia acervo para esse museu. Além disso, foi nesse período que significativas evoluções começaram a surgir aqui no Brasil. Por exemplo, a primeira linha férrea é desse período, as primeiras linhas telefônicas também são desse período. Inclusive o Dom Pedro ele era correspondente ali do Graham Bell, ele tem inclusive imagens dele visitando os Estados Unidos ali no centenário da independência dos Estados Unidos e tendo contato com o Graham Bell e com o telefone, ficando impressionado com o telefone. E ele tinha também um apreço muito grande ali por astronomia. Aqui no Museu Imperial a gente tem inclusive a luneta que ele utilizava para observar o espaço, tem um telefone que ele utilizava aqui. E
isso fez com que gerasse reflexos aqui no Brasil, porque ele passou a investir em educação e em ciência. Claro, esse período ele coincidiu também com a ascensão do Barão de Mauá. E essa ascensão do Barão de Mauá disse que incomodava o Dom Pedro, que eles rivalizavam. E o Barão de Mauá é uma figura importantíssima para a industrialização do país. É claro que o Brasil ele ganhou com os dois, mas ele pode ter perdido com os dois, porque um freava um pouco o intuito do outro em relação a essas inovações tecnológicas. Bom, se você está assistindo o vídeo até agora, é porque você está gostando aqui da história do Dom Pedro II, das curiosidades sobre a vida do Dom Pedro II, do fato dele ter sido um grande intelectual ali na época, do fato de ele ter contradições, mas também ter grandes qualidades. E eu acho que tanto ele quanto o meu trabalho de pesquisa, de leitura, de edição, de filmagem, de viagem, de direção, merecem aí o reconhecimento de vocês. Então se vocês puderem deixar o like, compartilhar aí com os amigos, escrever um comentário aí embaixo do que vocês não estão gostando ou do que vocês estão gostando aí no canal e querem que eu continue fazendo, eu vou ficar bastante agradecido. Beleza, pessoal? Valeu, bora pro vídeo de volta agora. Tá, Maurício, mas o Dom Pedro não tinha temas espinhosos, não tinha nada de ruim. Eu acho que o principal tema espinhoso envolvendo o segundo reinado, sem dúvida, é a escravidão. O Brasil foi o último país aí, dos maiores países, a abolir a escravidão, né? E nem foi o Dom Pedro que o fez, né? Foi a sua filha que assinou o decreto ali, a Lei Áurea, né? Para a abolição da escravidão no Brasil, enquanto ele estava em viagem. Por que esse tema foi tão delicado e foi tão difícil que isso acontecesse? Porque enquanto o Dom Pedro ia ficando mais velho, algumas classes começaram a tomar algum protagonismo aqui no país. Por exemplo, a classe militar, as classes religiosas, e essas classes já eram favoráveis ali, ou se manifestavam por algumas vezes, partes dessas classes, por um regime republicano, pelo fim da monarquia. Para conseguir manter a monarquia em pé, então, o Dom Pedro ele tinha que agradar outras classes que não fossem essas e que tivessem um domínio, ali, um predomínio. E dentre essas classes se destaca principalmente a parte agrária do país, a parte agrícola do país. Os cafeicultores, os plantadores de cana-de-açúcar, entre outros, que tinham toda a sua mão de obra baseada na utilização de mão de obra escrava. E abolir a escravidão seria perder mais esse elo, né? Abolir a escravidão seria perder mais esse ponto de apoio, mais esse suporte. Tanto é que quando o Brasil finalmente abole a escravidão, a monarquia cai um ano depois, né? Então a gente tem claro aí em mente que o Dom Pedro II, ele não era favorável à escravidão, porque ele não tinha escravos aqui nos palácios reais, ele não tinha escravos nem no Rio de Janeiro, nem aqui em Petrópolis, não tinha ninguém sob o regime de escravidão. Ele era um cara estudado, era um cara letrado, era bem claro na mente dele que isso não deveria estar acontecendo, só que ele estava ali amarrado por interesses outros que eram necessários para manter essa ordem dentro do Estado brasileiro. E isso fez com que essa mancha aí perdurasse durante os 48, 49, quase 49 anos de reinado do Dom Pedro II. E é, sem dúvidas, a maior mancha que tem no reinado dele, né? A gente teve no período aí diversas crises em razão da continuidade da escravidão no Brasil. Acho que a principal delas foi com a Inglaterra. Quando a gente fala sobre isso é coisa para inglês ver, isso é lei para inglês ver, é porque foram expedidas diversas leis e decretos que foram abolindo a escravidão aos poucos, né? Por exemplo, a lei do ventre livre, que dizia que os escravos que nasciam, né? Os filhos de escravos já nasciam livres, as leis que impediam o tráfico de escravos da África para o Brasil, só que eram todas leis que era difícil de se fiscalizar e existiam mais no papel do que necessariamente ali na prática, na realidade. E por isso, né, chamadas de leis para inglês ver. Outras coisas que aconteceram de importante no reinado de Dom Pedro, que a gente pode destacar, são a Guerra do Paraguai, que foi um conflito armado aí em que o Brasil se uniu com o Uruguai e a Argentina e acabou dizimando ali com o Paraguai. O Dom Pedro, inclusive, ele se juntou às tropas, né, para manifestar
apoio, para demonstrar a sua força, a sua participação, e não se viu contente até que o líder paraguaio não fosse morto, né? E isso é uma grande mancha também no sentido de que o Paraguai ele foi realmente dizimado. O Paraguai ele despontava como uma potência ali na região, havia certos conflitos em razão do território naquela época e por isso a guerra foi motivada, mas o Paraguai já despontava como uma potência e depois disso a evolução do Paraguai ali ela foi afetada até os dias de hoje, né? A gente percebe o Paraguai até hoje ali sendo um país mais atrasado em relação à industrialização do que Brasil, Argentina e Uruguai. E a gente percebe também que a população do Paraguai demorou muito para se recuperar, porque quase a totalidade de homens ativos, né, homens em idade ativa, foi dizimada naquela guerra, sobrando apenas mulheres, crianças e idosos. E não dá para a gente ter isso como algo diferente do que uma mancha aí no reinado ali do Dom Pedro II, considerando que a resposta do Brasil a essas intervenções territoriais do Paraguai ela foi muito exagerada, né? Tanto do Brasil quanto da Argentina quanto do Uruguai. A Guerra do Paraguai fez com que alguns personagens, principalmente militares, se destacassem aqui no Brasil e fez com que essa força militar também começasse a eclodir aí no país. E isso vai desembocar lá na frente no golpe que o Dom Pedro vai sofrer em 1889, quando da proclamação da República. E sim, eu chamo de golpe, porque é isso que realmente foi, né? A monarquia ela foi deposta através de um golpe militar, proclamado ali por uma cúpula ali de militares, dentre eles o Marechal Deodoro, que era um grande amigo ali do Dom Pedro, que um mês antes, inclusive, da proclamação da República, tinha dito que o Brasil não estava preparado para ideias republicanas, porque guardava essa amizade ali com o Dom Pedro, mas muita coisa mudou nesse um mês e fez com que ele mudasse a cabeça. Basicamente, essa história ela é composta de algumas traições e uma traição que sequer ocorreu, mas que o Marechal Deodoro foi levado a acreditar que teria acontecido. E essas traições levaram, posteriormente, o Dom Pedro a ser exilado lá para a Europa, junto com a família real, e nunca mais voltar ao Brasil. Como foram, então, os últimos dias do Dom Pedro II? Bom, ele foi enviado ali para a Europa com um navio, poucas coisas dele foram levadas, né? Foram autorizadas que ele levasse consigo. Disse que ele levou um exemplar da obra dos Lusíadas, assinada pelo Camões, e autografada, né, pelo Camões. Muita coisa está aqui no museu ainda, né, imperial, mas a maior parte dos bens da monarquia foi leiloada e várias coisas aí por preço de banana, né, na época. É importante destacar que muitos dos bens da monarquia, especialmente os bens do Dom Pedro II, eram comprados com recursos próprios ali da monarquia, não necessariamente com bens do Estado. Como eu disse para vocês, o Brasil ele teve seus avanços durante o segundo reinado, grandes avanços. E o Dom Pedro ele era um chefe de Estado bastante respeitado mundo afora, principalmente por causa desse interesse dele pela educação, pelas ciências, pelas inovações e por essa curiosidade dele e pelo respeito que ele tinha em relação a grandes intelectuais da época. Ele tinha todo esse estofo, né, para trazer para o Brasil essas inovações e essas tecnologias. E leiloar esses bens aí da monarquia talvez não tenha sido a melhor saída, a melhor alternativa de todas, mas fez parte daquela alteração de regime ali, de você sair da monarquia e ir para uma república. O que a gente sente aqui na visita do Museu Imperial é que, sim, há uma parte muito grande de ostentação na monarquia, né? De existência de um luxo enorme. Mas se a gente for parar para pensar que esse palácio aqui foi construído com recursos próprios ali da família real, que o Dom Pedro não utilizava mão de obra escravizada, que o Dom Pedro ele tinha esses interesses pela nação, que ele realmente é um brasileiro, né? Ele nasceu no Brasil e ele já nasceu no Brasil enquanto país independente, então ele é um brasileiro independente, né? E que ele foi o governante que mais comandou esse país, né? Quase 50 anos comandando esse país. A gente percebe que talvez aquela figura que a gente tem da monarquia que nos passam ali no colégio não seja tudo isso, né? Que a
a república tem tantos problemas quanto a monarquia, né? É só a gente pensar no governo, nos governos atuais, né? Dos últimos 30 anos, né? A gente teve 2 impeachments, a gente teve vários escândalos de corrupção, a gente teve tudo isso acontecendo dentro de uma república. Então, esses governos têm seus prós e seus contras. Claro que existiram vários contras, né? A gente tem um problema muito grande na monarquia, que é a falta de representatividade, né? Mas essa representatividade na república atual também ela não é tão real, né? A gente não consegue se ver realmente representado pelos políticos que estão lá. Outra coisa que tinha de problema, que eu já falei, né, e repito, é essa parte da insistência, né, do regime monárquico com a escravidão por muitos anos, né? No Brasil foram 300 anos de escravidão. Claro que isso deixa mancha e claro que isso faz com que a gente tenha dentro de nós esse ideário negativo da monarquia. Mas eu diria que dentre os monarcas, o Brasil teve um bom monarca em Dom Pedro II. O Brasil teve um monarca preocupado com o Brasil em Dom Pedro II. E isso é provado pelo respeito que ele tem até hoje, né? E o respeito que foi demonstrado durante o seu velório, várias autoridades do mundo afora foram a Paris para o seu velório. O respeito que ele tem até hoje, né? Ele tá, os seus restos mortais estão aqui na capela, aqui ao lado do Museu Imperial, e são visitados até hoje, né? Por milhares de pessoas. Ter essa consciência talvez faça com que a gente entenda um pouco melhor o que aconteceu nessa época do Segundo Reinado e entenda que, claro, nem tudo foi bom, mas existiram coisas boas durante o Segundo Reinado e o Dom Pedro sim é uma figura importantíssima aqui pro país, o Dom Pedro II, né? Caminhar aqui pelos jardins do Museu Imperial, né? Na antiga casa de veraneio aqui do Dom Pedro II é uma experiência única, né? A gente realmente se sente como um habitante aí do Brasil Império e imagina, né, como que deveriam ser as caminhadas desse importante líder aí que comandou o país por quase 50 anos dentro desse jardim aqui e às vezes até pensando em tomar algumas decisões ou, por exemplo, pensando em invadir o Paraguai, na Guerra do Paraguai, ou pensando em como estabelecer algumas medidas para que a escravidão fosse pouco a pouco sendo abolida, né? E que reflexos isso geraria ali para o reinado dele. E isso é bastante legal, né? Eu enquanto entusiasta aí da história, me sinto fazendo parte um pouco dela, né? Estando aqui nesse cenário e presenciando esse cenário. E você vê que agora o Museu Imperial aqui, ele ainda tem moradores, né? Moradores reais. É isso então, pessoal. Com o nosso caro Dom Pedro aqui devidamente trajado para a guerra, é que eu me despeço aí de vocês, espero ver vocês no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história e dessas curiosidades e aprendido um pouco mais sobre o Dom Pedro, além daquilo que a gente vê normalmente nas cadeiras escolares. Beleza? Um abraço.